Olá pessoal, bom dia, sei lá, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Hoje a gente vai falar de diversidade usando dados de pedigree, tá? Então a gente já falou de diversidade usando dados de informações moleculares, já falamos de diversidade usando dados fenotípicos e para finalizar a gente vai falar de diversidade usando dados de pedigree. Na verdade, pedigree, a gente que é da área de ciências agrárias, da área de zootecnia, de veterinária, a gente chama isso são as informações genealógicas, né? Porque muita gente fala de pedigree, eles acham que é igual em cachorro, né? É um animal que tem o pai e a mãe puro, é um animal que tem pedigree. Quando a gente se refere aqui no melhoramento animal sobre pedigree, informações de pedigree, a gente está se referindo a informações genealógicas. Pois bem, as diversas raças de animais de interesse zootécnico, né? Aqui está representado só os ruminantes, mas não só os ruminantes, suínos, aves também. É bem comum a gente coletar essas informações de pedigree, essas informações genealógicas, principalmente nos rebanhos comerciais, que são aqueles rebanhos que têm a escrituração zootécnica organizada, né? Então, bovinos, né? As raças comerciais de caprinos e ovinos, suínos, aves, né? E para a gente coletar essa informação genealógica, é obrigatório que esse animal seja identificado, ou seja, um número, uma tatuagem, uma anilha, né, com o número do animal e que os acasalamentos sejam orientados, né? Você não vai poder botar lá um carneiro com, sei lá, 3 carneiros com um monte de ovelhas e mesmo que eles estejam identificados, você sabe o número dele ou a tatuagem dele, mas você não vai saber quem é filho de quem. Então precisa de uma escrituração zootécnica organizada, tá? Os softwares utilizados, né, para esse tipo de análise, os mais utilizados, tem esse CFC aqui de 2006, o PEDG de 2002, o Endog do Gutierrez e Goiás aqui de 2005, né, e agora, mais recentemente, um pacote do R, né, chamado OptCell de 2019. Tá? Tem um artigo correspondente que eu vou mostrar mais adiante. O software mais utilizado, né, nas publicações científicas para esse cálculo da estrutura genética populacional, vários parâmetros populacionais com base nessas informações genealógicas é o INDOG, né, desse grupo da Espanha aqui. Nós mesmos aqui já fizemos muito trabalho aqui na UESB utilizando esse tipo de informação tanto em populações comerciais, casando o progresso genético com a estrutura populacional, né, usando a estrutura genética populacional para avaliar os níveis de ganho genético também, né, fazer esse link, né, porque uma população só vai ter ganhos genéticos satisfatórios se a população tiver uma estrutura genética adequada. Né? Óbvio que tem-se que aplicar os métodos adequados para fazer a seleção e o uso desses reprodutores. E fizemos trabalhos também com raças locais, né, de ovinos, né, principalmente ovinos e caprinos. Tá? O OptCell ainda tem poucos trabalhos publicados utilizando o OptCell. E ele tem uma particularidade interessante, que é de otimizar os acasalamentos pensando em minimizar a endogamia, né, e otimizar os ganhos genéticos. É bem interessante esse OptCell aqui. A gente já está montando os scripts e com o planejamento de já produzir alguma coisa utilizando essa nova ferramenta aqui. Tá? Então, essas informações de pedigree ou as informações genealógicas, né, a gente sempre escreveu nos papers, né, que eles têm a vantagem da simplicidade de obtenção e o baixo custo, tá? Na verdade, é simples mesmo, né? Você identificar os animais, né, e controlar os acasalamentos, tá? Parece simples, né? Vou me corrigir aqui, tá? Mas esse tipo de organização, às vezes, não é possível para pequenos produtores, né? Então, eles, às vezes, não têm as condições financeiras para adquirir os brincos, as anilhas ou fazer a tatuagem nos animais, e muito menos a questão de controlar os acasalamentos, né? Então, principalmente
para essas raças locais, né? Por exemplo, aqui a morada nova, aqui a cabra repartida, mesmo em instituições de pesquisa, às vezes essas informações não estão sendo coletadas, né? E a gente sempre comparava esse dado de pedigree com o dado genômico, sempre foi muito caro fazer as genotipagens, né? Mas assim, com o surgimento de novos marcadores de forma automatizados, como por exemplo os SNPs, o custo por unidade, né, está ficando mais em conta, né? E para essas populações onde a gente não tem condições de, não existe o controle zootécnico organizado para coletar as informações genealógicas, simplesmente ir lá coletar o material biológico, por exemplo, pelos desses animais, e tendo recurso para genotipar, você vai estimar não o parentesco convencional, né? Você vai estimar o parentesco genômico e ter também, como a gente já mostrou em outras aulas, todas as informações da estrutura genética populacional desses animais, né? Então, o ideal é que a gente tivesse a escrituração zootécnica totalmente feita em todas as populações e, além disso, tivéssemos um material biológico para fazer os marcadores. Então, a gente poderia usar tanto as informações genealógicas quanto as informações genômicas, tá? Essas informações de pedigree, eu vou chamar daqui em diante, pessoal, de pedigree, mas entendam que são as informações genealógicas, tá? Elas devem ser íntegras, né? Por que isso? Porque quanto mais íntegra, melhor, mais confiáveis serão os parâmetros estimados a partir dessa informação dos pedigrees, tá? É muito comum a gente ter as informações de pedigree completo da geração dos pais dos animais, dos avós, mas aí quando vai para os bisavós, os tetravós e daí para trás, praticamente você não tem essa informação. Então, um parâmetro importante a avaliar quando se faz um estudo de estrutura genética populacional é essa integralidade do pedigree. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado são os erros de pedigree, né? São os erros de anotação, é o cordeiro que pulou a cerca, né? E acasalou com a ovelha, e aí você atribui aquele outro cordeiro, por exemplo, ou bovino, tá? Existem estudos que mostram, né, quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, em final da década de 90, início de 2000, os erros de pedigree eram estimados na faixa de 20 a 20 e poucos %. Né? Eu trabalhei com essa parte de erro de pedigree. E a gente sabe que o erro de pedigree ele afeta tanto a avaliação genética e o uso de reprodutores selecionados, né? Porque a gente usa lá a matriz de parentesco, né? Nessa época nem existia a matriz de parentesco genômico, e afeta também esses parâmetros populacionais estimados com base no pedigree. Então aqui para ilustrar, né? Então aqui a gente tem um banco de dados de mais de 140 mil animais, tá? Isso aqui é o Nelore. A gente conhecia aqui 67, em torno de 67% das mães e dos pais. Quando vai para os avós, cai aqui para 17, e aqui os avós paternos para em torno de 11, aí os bisavós já caiu para em torno de 5, 4, e aqui menos ainda, e vai diminuindo. Então, isso vai mostrando que a baixa integralidade do pedigree. Porque nas gerações anteriores não era comum montar esses bancos de dados, ter essa organização na coleta de dados, e aí o pedigree não vai ficando íntegro. E se a gente não tem a informação de pedigree e os parâmetros são calculados com base nessa informação, a gente pode estar subestimando esse parâmetro. Subestimando a endogamia, subestimando tamanho ou superestimando tamanhos efetivos, né? E outros parâmetros importantes. Como esse pedigree geralmente não é íntegro, né? A gente costuma calcular os parâmetros populacionais em função de vários tipos de gerações, que a gente chama, seriam gerações máximas, que esse 2 aqui, seriam gerações completas ou gerações equivalentes. Vamos pegar as gerações máximas aqui, que é o 2, ó, número máximo número de gerações que separam o indivíduo do seu ancestral mais remoto. Então, independente se o pedigree está
está íntegro ou não, mas que eu tenho certeza que tem um ancestral bem remoto, na geração 10, o número de gerações máximas seria 10 gerações, mesmo que o pedigree esteja furado para todas as gerações entre esse indivíduo e a 10ª geração, tá? Então é óbvio que, se basear em gerações máximas, a gente vai ter problemas com as estimativas dos parâmetros. As gerações completas, vê que ele é valor menor que a máxima aqui, ó, nesse trabalho, né, é 1, são a geração mais distante em que todos os ancestrais são conhecidos. Então a gente ia considerar até a geração anterior que todos os ancestrais fossem conhecidos. Óbvio que nesse aí você vai ter a informação íntegra, mas de poucas gerações, né? Porque nem todas as gerações têm todas as informações completas. Vê aqui que o número médio é meio menor do que o máximo. E existe uma forma alternativa, bem interessante, que é o número de gerações equivalentes, que tem uma formulazinha para calcular. Eu vou mostrar mais adiante. Vejam que a endogamia ficou muito pequenininho nas gerações máximas, né? E o tamanho efetivo ficou muito grande. Ou seja, considerar esse número de gerações máximas sem fazer a correção para gerações completas ou equivalente, a gente pode estar subestimando algum parâmetro e superestimando algum outro parâmetro. Esse trabalho aqui é um trabalho que está nesse link aqui, depois, se vocês quiserem ver. Então, só para vocês entenderem melhor essa questão de número de gerações máximas, né? Então, aqui está o número total de indivíduos, tá? Vê que a gente conhece os pais e as mães, mas aqui as gerações dos avós a gente já não conhece esse e não conhece esse, os avós paternos, mas a gente conhece os avós maternos, tá? Então, o número de gerações máximas seria uma geração aqui, seria 2, aqui, ó, tá? Independente desse pedigree estar íntegro ou não. Se fosse a geração 10, se eu tivesse lá um ascendente conhecido, seriam 10, tá? O número de gerações equivalentes, né, a gente pode calcular usando essa fórmula aqui, ó. Meio é a passagem, né? Cada ascendente transmite metade para os seus descendentes. Então, ó, esse meio aqui seria correspondente a esse aqui, por exemplo. Meio elevado a 1, que está na primeira geração. Esse meio aqui elevado a 1 está na primeira geração. Aqui, meio elevado a 2, porque está na segunda geração. Aqui, meio elevado a 2, está na segunda geração. Calculando, deu 1,5. Aqui e aqui não entra porque não tem ancestrais conhecidos. E o número de gerações completas leva em consideração só se a geração for completa. Essa geração aqui, ó, a primeira, o pai e a mãe é conhecido. Essa segunda geração, que são dos avós, esse não é conhecido. Esse não é conhecido, os avós paternos, né? Não importa se os avós maternos são conhecidos. O número de gerações completas vai ser 1, como está aqui, tá? Aqui só para exemplificar, então, mais um exemplo, né? Aqui o número de gerações máximas. Então, tem indivíduos conhecidos na primeira, tem indivíduos conhecidos na segunda, e tenho também alguns conhecidos aqui na terceira, embora eu não tenha todos esses aqui. Mas aí seria a geração 1, 2, 3. Então, número de gerações máximas, 3. Número de gerações completas. Eu só conheço, aqui já é incompleto, ó. Eu não tenho esses. Completa mesmo que eu conheço é só da geração 1. Então, deixa eu limpar. E o número de gerações equivalentes, ó, meio elevado a 1, porque está na geração 1. Meio elevado a 1, está na geração 1. Meio elevado a 2, está na geração 2. Meio elevado a 2, está na geração 2. Aqui eu não tenho mais, ó, eu não conheço esses aqui, então não entra. Meio elevado a 3, porque está na geração 3. Meio elevado a 3, porque está na geração 3. E esses aqui eu não conheço. Então, calculando a 1,75. Essas saídas aqui, pessoal, são do ENDOG, tá? Então, ele já sai aqui, ó, a endogamia, o coeficiente de relação, esse índice Genetic Conservation Index aqui, ó, índice de conservação genética, tudo agora para
mais adiante a gente vai ver que isso pode sair corrigido para esses números de gerações aqui. Tá? Tem vários parâmetros, né? Esse aqui é tudo por enquanto só endog, tá? Do endog, que mostram o que a gente chama de concentração de origem dos genes, ou seja, aquela história. Às vezes eu tenho uma população grande, mas quem efetivamente está contribuindo para essa população são um número muito pequeno de indivíduos, tá? E isso obviamente gera baixa diversidade. Então a gente tem um parâmetro que a gente chama de FE, que seria o número efetivo de fundadores, ou seja, aqueles animais que fundaram aquela população, tá? Esses fundadores, né, são considerados animais da população base. Para a questão de informações genealógicas, são aqueles indivíduos que não têm os pais conhecidos. Que no pedigree dele vai entrar o quê? Vai ter o ID dele, mas o pai e a mãe vai estar como 0. Eu não sei quem são os pais. Eu considero esses animais fundadores. Como se fosse aquela base da pirâmide aqui, né? Ó, esses indivíduos aqui seriam os FS, tá? E aí tem a formulazinha aqui para calcular o número efetivo de fundadores. E nós temos também o FA, que seria o número efetivo de ancestrais, que não são os fundadores, mas são ancestrais importantes aqui da população atual, tá? Então também tem a formulazinha aqui para calcular o número efetivo de ancestrais. Aqueles indivíduos que não são fundadores, mas que estão contribuindo efetivamente para a população atual. Interessante dessa relação entre FE e FA, que permite que a gente infira sobre efeito fundador ou efeito gargalo, né? Aqui está mostrando, ó, se essa relação FE sobre FA for muito maior do que 1, né, a gente pode inferir sobre efeito gargalo. Então vamos pegar aqui uma população que começou aqui com alguns indivíduos, né? Então aqui seria o FE, o número de fundadores. E ela diminuiu. Não é muito comum isso aqui, mas pode acontecer, né? Então, e depois ela aumentou. Vamos imaginar que aconteceu isso e agora, atualmente, nós temos uma população muito grande desses indivíduos aqui, tá? Isso aqui pode acontecer, né? Você tinha um número maior aqui de fundadores e por uma questão de melhoramento, catástrofe, sua população natural diminuiu aqui o número de ancestrais. Então a gente vamos chutar aqui que a gente tem esse aqui 3, esse aqui 1, tá? Então o FA, o FE sobre o FA, a gente teria aqui o FE sobre FA, a gente teria 3 sobre 1, isso aqui dá um valor de 3, que é um valor grande, muito maior que 1. Isso aqui é característico de efeito gargalo. Se a gente tivesse uma outra situação, vamos pensar assim, ó, tá? Aqui estão os fundadores, o FE, e formou a população atual bem grande aqui. Aqui estão os ancestrais dessa população atual. Então vamos chutar aqui, que aqui agora fosse o contrário daquele lá, né? Esse aqui é 1, esse aqui é 3, tá? Então o FE sobre o FA, nesse caso aqui vai ser 1 sobre 3, né? Que é um valor bem menor do que 1, tá? Esse aqui é o indicativo de efeito fundador, tá? A gente sabe que esses gargalos, né, tanto o efeito fundador quanto essa diminuição no tamanho da população, seja a população fundadora ou mais adiante na população, esses gargalos genéticos, né, a gente ocorre o quê? Perda de diversidade genética, né? Então a gente tem uma diversidade genética representada pelas bolinhas aqui, né? Ocorre esse gargalo aqui, a gente ficou só com a maior parte azul, uma branquinha e perdemos todas a amarela. Então ocorre o que? Aumento de endogamia, diminuição de tamanho efetivo, diminuição de diversidade. Tá? Então vejam que só com base nas informações de pedigree, tanto de coisa interessante que a gente consegue. Outra saída bem característica desse software, né, seria o seguinte, ó, a gente tem aqui o número de animais fundadores, esse é o número real. Aí a gente tem o número efetivo de fundadores, que seria o nosso FE. Nós temos aqui o número
efetivo de ancestrais, né? Isso aqui então seria aqueles animais que a gente não conhece o, o parentesco, o pai e a mãe, né? E nós temos aqui, ó, o número de ancestrais que explicam 50% da variabilidade na população atual é representado só por 152 animais, tá? Então isso vai norteando a gente para entender a diversidade da população, se for população local para conservação e às vezes o uso de forma adequada, né, com vistas a não perder tanta diversidade. Se for população para fazer seleção, também nortear para que a gente consiga otimizar os ganhos genéticos, né? São informações importantes, tá? Também é comum sair os coeficientes de endogamia com base em parentesco, né? E o incremento da endogamia ao longo das gerações, o tamanho efetivo populacional, que é inversamente proporcional ao incremento da endogamia, tá? Aqui a gente não consegue estimar aquele tamanho efetivo ancestral, né, como a gente consegue com os marcadores moleculares. Aqui a gente precisa das informações de parentesco. Então, se a gente tem o pedigree completo por muitas gerações, eu consigo inferir esse tamanho efetivo gerações atrás. Mas se eu não tenho essa informação, eu não tenho como estimar. Aquela questão da correção dos parâmetros em função das gerações equivalentes, gerações completas, aqui, ó, populações com pouco pedigree pouco íntegros e tal, né? A gente então usa a regressão do coeficiente de endogamia individual em relação, né, ao número de gerações completas, ao número de gerações máximas, ao número de gerações equivalentes, né? Então a gente vai ter um NE, por exemplo, né, e a endogamia também, corrigida para esse número de gerações completa ou número de gerações equivalentes, né? Então a gente evita usar o número de gerações máximas, principalmente quando a gente tem aqueles furos nas informações genealógicas. Então aqui para ilustrar isso, ó, o número de gerações máximas, né? A média de gerações máximas é óbvio que vai ser maior do que a completa e a equivalente. E aqui a endogamia, ó. A endogamia usando gerações máximas 0,07, está sendo subestimada. Gerações completas 0,15, gerações equivalentes 0,3. E o tamanho efetivo, né, vai ser, como ele é inversamente proporcional à endogamia, está sendo superestimado aqui nas gerações máximas. Então é bem comum a gente ficar com essas aqui, né? Bem interessante seria o número de gerações equivalentes. Um outro parâmetro que é comum, né, seria esse AR, né? A tradução literal aqui, né, seria o coeficiente médio de parentesco. Mas isso aqui não é um coeficiente de parentesco, né? Em português a gente tem utilizado o termo coeficiente de relação médio, né? Quando vai para o inglês a gente usa o AR, mas temos que saber que isso aqui não é igual ao coeficiente de parentesco tradicional, tá? Ele exprime a probabilidade que um alelo escolhido aleatoriamente em toda a população pertença a um dado animal. Então é como se fosse o parentesco não entre dois indivíduos, mas o parentesco entre o indivíduo e a população. Então por isso que ele exprime a percentagem de representação genética de cada animal no conjunto da população, tá? Como exemplos, vamos pegar aqui nesse trabalho. A gente tem aqui, né, ele está descrevendo aqui os 10 fundadores e os 10 ancestrais, né, com maior importância na população. Esses que têm maior AR, né, são os animais que têm maior contribuição na população. Foram o quê? Aqueles animais muito utilizados, seja por questão de melhoramento, seja por questões de modismo, ou porque só tinha aquele reprodutor, né? Aqui é outro exemplo, aqui em a cabra, né, na ovelha maiorquina, né, malorquina, não sei como é que pronuncia isso. Olha o AR aqui, maior 12,1, são os animais de maior contribuição. Isso também aparece em formato gráfico, né, da endogamia, do AR, em função de gerações equivalentes, completas, máximas, é bem comum.
Outra coisa interessante, as estatísticas F de Wright, né, o FIT, FIS e FST, que é a endogamia total, a endogamia dentro das subpopulações e a endogamia entre as subpopulações, que a gente usa esse FST, a gente já falou disso, né, para inferir sobre o fluxo gênico. Então, com as informações de pedigree também é possível ter essas informações. Essa importância genética dos rebanhos, né, a classificação entre rebanhos núcleo, multiplicador e comercial, né, mais ou menos naquela estrutura de pirâmide que a gente conhece bem, principalmente para suínos e aves, né, onde a gente tem aqui o rebanho núcleo, onde se faz a seleção, o rebanho multiplicador, onde a gente multiplica esse material genético do núcleo para atender o rebanho comercial. Então ele classifica esses rebanhos em núcleo, multiplicador e comercial. O núcleo, ele utiliza reprodutores próprios, né? Lógico, faz a seleção aqui, né? E vende esses reprodutores, né? Para o rebanho multiplicador. Os multiplicadores compram reprodutores do núcleo e vendem para o comercial. O comercial, então, ele compra animais e geralmente não vende animais como reprodutores, porque aqui é o ponto final, você vai usar para produção, tá? Então, com base nessas informações de pedigree, a gente consegue classificar esses rebanhos, né, como núcleo, multiplicador e até o isolado, né, que é aquele que não compra nem vende, né? Vejam que aqui é um trabalho com o Indu Brasil, tá? Aqui publicado em 2009 na revista de Zootecnia. Não tinha nenhum rebanho classificado como núcleo, nenhum rebanho classificado como isolado, porque é uma raça comercial, né? É comum se vender, se comprar reprodutores, mas existem todas, na literatura existem todos os formatos aí que a gente pode observar. Aqui de novo o mesmo exemplo, só que em outro trabalho. Outro parâmetro importantíssimo, esse aqui tem uma importância muito grande para o melhoramento, é o intervalo de gerações, né? Que é a idade média dos pais ao nascimento dos descendentes. Então, quando nasceu o primeiro filho da vaca, ela tinha tantos anos. Quando nasceu o segundo filho, ela tinha tantos anos. E aí eu faço a média disso, eu vou ter o intervalo de gerações. Então, seria a idade média dos pais ao nascimento dos descendentes. Nós já fizemos muito trabalho aqui nos zebuinhos do Nordeste, né? Isso está em torno de 7 anos, né? Às vezes até mais um pouco. Então é muito tempo por gente passar de uma geração para outra. Obviamente isso compromete as gerações de seleção e diminui os ganhos genéticos. Esse trabalho aqui, por exemplo, na raça bovina alentejana de Portugal, os intervalos aí, pai-mãe, pai-filho, pai-filho, pai-filha, mãe-filho, mãe-filho, mãe-filha, né? Está em torno aqui de 5, 6, com média de 6 anos. Então, os problemas reprodutivos fazem com que a vaca tenha, por exemplo, em bovinos, né? Tenha idade ao primeiro parto pequeno, depois tem um intervalo de partos longos, e isso vai onerando, aumentando esse intervalo de geração e piorando os ganhos genéticos. Para raças sob conservação, esse índice de conservação genético, né, também é importante, tá? Então seria a contribuição genética dos fundadores, né, e orientar ele mede, né, essa contribuição genética dos fundadores e ele serve para orientar os acasalamentos no sentido de manter alelos daquela população fundadora, se esse for o interesse. A fórmula de cálculo é essa, né? E quanto maior esse índice de conservação genética, esse animal ele tem maior contribuição da população fundadora, ele mantém esses alelos da população fundadora, sendo um animal importante, então, do ponto de vista de conservação de recursos genéticos. Para vocês terem uma ideia aqui de um trabalho com o cavalo pantaneiro, o valor médio do ICG, né, foi 1,33, e o maior valor foi esse aqui de uma égua, 8,53. Então, se eu quiser manter alelos daquela população fundadora, eu dou maior intensidade de uso, né, na reprodução desses animais, no caso dessa égua aqui. 4 outras éguas e 6 garanhões apresentaram valor de 7,6. Tá? Daqui em diante, pessoal, é o passo a passo para usar o InDog. Eu vou mostrar isso na aula prática, tá?
mas aqui tem o passo a passo, o formato dos arquivos de entrada, até os erros, eu botei aqui os erros que podem acontecer, tá? E aí vocês dão uma olhadinha e na aula prática a gente discute todas as saídas. E aqui, pessoal, um pouquinho, né? Como eu falei com vocês, a gente está começando a utilizar, a gente não aplicamos ainda em nenhum trabalho, mas já estamos com os scripts prontos, a gente vai rodar isso na aula prática também. Esse aqui é o artigo do pacote do OptCell, tá? Então, aqui, o Optimum Contribution Selection, é essa a ideia. É uma contribuição na otimização desses acasalamentos com vistas ao melhoramento e conservação. Então, esse aqui é bom vocês já procurarem baixar lá no R para a gente poder trabalhar. Vou disponibilizar os scripts, tá? Então, esse software ele tem uma missão que é lidar simultaneamente com objetivos que são conflitantes. A gente sabe que aumentar os ganhos genéticos e aumentar ou manter a diversidade genética é conflitante. Quando a gente faz seleção, automaticamente a gente está diminuindo a variabilidade genética, tá? E tem também como objetivo recuperar o patrimônio genético original de raças ameaçadas, que é muito importante atualmente, manter ou aumentar a diversidade de alelos nativos. Então é um software que me parece bastante interessante, a gente ainda está namorando ele, tá? Ele foi programado aqui em R e C++, aqui, ó, ele tem o objetivo então de estimar os parâmetros a partir de dados de pedigree e marcadores, então permite também o uso de marcadores, né? Resolver problemas de Optimum Contribution Selection, basicamente isso, a gente vai discutir lá, na questão de orientar os acasalamentos para manter diversidade ou para a questão de aumentar os ganhos, otimizar essa relação, né? Tanto é que lá você entra com as informações de pedigree e pode entrar também se tiver com os valores genéticos ou até os valores genéticos genômicos, tá? Então, o pacote tem vários exemplos que você pode rodar inicialmente para depois montar os scripts para os seus dados específicos, né? E tudo que está lá com esse sufixo ped seria para trabalhar com os dados de pedigree, e tudo que está com o sufixo seg seria para trabalhar com as estimativas baseadas em dados genômicos, tá? Por enquanto a gente montou em função dos dados de pedigree, a gente vai rodar isso na próxima aula. Então era isso, pessoal, e aí na prática a gente vai fazer uma discussão mais detalhada.